Tudo bem com vocês? Um dia abençoado? Dia de esperança? Dia de vitória? Graças a Deus por todas as coisas, né? Hoje, quantos querem receber uma palavra de Deus para a sua vida? Diga amém. Pega a sua Bíblia. É bom para nós exercitarmos, abrir a Bíblia, ler a Bíblia, né? Então pega a sua Bíblia, abra no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 23. Segundo Samuel 23, somente 2 versículos. Segundo Samuel 23, verso 11 e verso 12. Aqui está contando uma história, eu não vou ler esta história, mas nesses 2 versos eu gostaria nesta noite de tirar aqui algumas coisas que a gente pudesse estar colocando em prática. Eu coloquei como título desta mensagem nesta noite, Lutando em Defesa da Minha Família. Quantos têm família aqui? São parte de família, têm família e querem que a sua família seja abençoada? Amém. Diz assim a palavra de Deus: depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. Diga comigo, plantação de lentilha. Você já viu uma plantação de lentilha? Você conhece plantação de lentilha? Também nunca vi. Mas não é, por que eles não plantam tanta lentilha? Por que a gente não vê tanto? Porque não é muito rentável. Não dá muito dinheiro. Vamos continuar aqui. E diz assim, havia uma plantação de lentilha, e o exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Agora melhorou. Agora deu gás. Eu vou ler de novo. É tão simples esse versículo, esses versos, que às vezes nós não paramos para pensar e para tirar, extrair alguma coisa deles. Diz o seguinte, preste atenção. Depois dele, Samá, filho de Agé de Arar, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a, derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém. Tome o seu assento, por favor. A Bíblia diz que, nesse momento aqui, os filisteus, na realidade, era uma pedra de tropeço para o povo de Israel. A vida toda, os filisteus se aproveitavam de Israel. Quando a gente vai ver, você vai ver que em todas as épocas, os filisteus esperavam, principalmente quando as colheitas estavam próximas da hora da cega, e eles chegavam exatamente naquele momento da cega, e eles pegavam tudo que tinha lá e levavam para eles. As pessoas suavam, davam o sangue naquelas plantações, as pessoas passavam dias, passavam horas, passavam tempos, gastavam dinheiro, davam suas esperanças jogadas, colocadas naquela plantação, naquelas plantações, mas em determinado tempo, os filisteus chegavam e arrasavam, destruíam tudo. Aqui está dizendo que o exército de Israel, quando viu que os filisteus estavam chegando mais uma vez, diz que o exército fugiu, saiu em disparada e fugiu, mas um homem chamado Samá, ele se posiciona no meio da sua plantação, naquilo que era dele, naquilo que foi delegado para ele,
naquilo que foi dado a ele como alguma coisa preciosa, para que ele cuidasse. A Bíblia diz que aquele homem chamado Samar, ele se posiciona no meio daquela plantação, de espada em punho, e ele, um homem só, ele defende aquela plantação diante de muitas pessoas e diante de outros, de um exército inimigo. E a Bíblia diz que Deus deu vitória para Samar e Deus deu vitória para Israel. Veja bem, um homem agora está dizendo que Deus deu vitória para Israel. Quem foi esse camarada chamado Samar? Quem foi ele? Certamente a Bíblia, se você for ler, você só vai encontrar o nome de Samar aqui nesse 2 Samuel. Aqui. Você vai notar que ele era contado no meio daqueles homens, daqueles valentes de Davi. Daqueles que Davi escolheu 30 homens, e nesses 30 homens, Samar fazia parte dos 3 selecionados, dos 3 que faziam tudo por Davi. Dos 3 homens que eram de uma confiança total de Davi, Samar era um desses homens. Então, dos 30, existiam 3. Dos 3 tinha Samar, que é esse que está contando essa história. Mas quem que é esse homem? Pastor, quando Davi, você lembra quando Davi tinha uma promessa de um reino, tinha uma promessa de um trono na vida dele? E quando a promessa veio para ele, ele recebe aquela promessa, mas cadê a promessa? Estava longe. A promessa, depois que passou e que Saul ficou sabendo, Saul começa a perseguir a Davi, você sabe, você conhece a história. E Davi, sendo perseguido, a Bíblia diz que ele vai para uma caverna chamada Adulão, e lá nessa caverna ele se esconde. E aí ele se esconde, de lá as pessoas ficaram sabendo, os seus familiares ficaram sabendo, e começaram a ir para Davi. Mas não foi só os familiares que chegaram ali. A Bíblia diz que começou a chegar ali junto de Davi, homens que se achavam em aperto, todo homem que estava endividado e todo homem que tinha espírito desgostoso. Ou seja, só a nata, só os fiozinhos de ouro. Não vê uma descrição de alguém que presta. Olhava para um daqueles, quem que é aquele rapaz lá? Ih, rapaz, aquele lá era assaltante de banco. E aquele ali? Rapaz, aquele lá era chefe de traficante lá na Rocinha. E aquele outro lá? Não, aquele lá era matador de aluguel, não preocupa com ele não. E aquele outro lá? Não, aquele lá foi o maior caloteiro que esse Israel já viu, estava ali junto. Ou seja, quem foi que se juntou a Davi? Exatamente esse tipo de pessoa. Mas preste atenção numa coisa. A Bíblia diz que, ela fala de uma maneira que Davi, ele tomou uma atitude diferente. Qual que é a minha atitude quando eu vejo alguém que às vezes não é comparável a mim? Qual que é a minha atitude quando eu vejo alguém que, ao meu ver, está um nível abaixo de mim, que eu não quero nem conversar? É deixar de lado, é a pessoa excluir, é a pessoa não conversar direito, é a pessoa não tomar posição, é a pessoa não olhar nos olhos dessa pessoa. Davi não. A Bíblia diz que Davi tomou uma posição inédita, ele tornou-se chefe deles, líder deles. O que isso significa, pastor? Significa que ele pega um bando de gente desorganizadas, pega um bando de pessoas desacreditadas, pega um bando de pessoas que as famílias não queriam tê-los nas suas casas, pega um bando de gente, pessoas procurados pela justiça, e a Bíblia diz que ele então começa a liderar estas pessoas. O que às vezes nós estamos precisando, e eu vou começar a falar de família. O que às vezes nós estamos e Deus procura dentro das nossas casas? Às vezes nós olhamos para as circunstâncias, pelas situações atuais que se encontram, as nossas casas, os nossos lares, e nós não queremos tomar as devidas posições necessárias. Nós preferimos fechar os olhos e deixar as coisas acontecerem. Aqui Davi fez uma coisa diferente.
Ele se tornou, ele foi à frente dessas pessoas, e ele começa a liderar essas pessoas. Esses homens se tornam, como a gente vê mais na frente, os seus generais, tornam-se homens de guerra, homens de confiança de Davi. Mas por quê? Porque um dia, diga comigo, um dia, alguém acreditou naqueles homens. Por que Samá seguiu a Davi? Por que Samá seguiu a Davi? Preste atenção numa coisa. Alguém, a sua família, a sua casa, seus amigos, alguém da sua confiança, só vai te seguir, só vai atrás de você, se acreditarem naquilo que você está fazendo. Somente eles vão confiar em você e vão fazer daquilo um projeto das suas próprias vidas, se elas olharem para você e sentirem que você está fazendo alguma coisa grandiosa e de confiança. Aqueles homens, e Samá principalmente, ele deve ter olhado e pensado assim: se esse homem foi capaz de não ter medo, se esse homem foi capaz de enfrentar um gigante e derrotar um gigante, esse homem serve para ser o meu líder. Sabe quando é que nós vamos saber se as pessoas vão nos seguir ou não? No momento em que nós estivermos no campo de batalha, as pessoas olharão para nós e vão ver as decisões que nós tomamos durante as guerras e durante as batalhas, e elas verão se essas decisões vão servir para as suas vidas ou não. Sim ou não? Valeria a pena servir um homem que matou um gigante. Sabe o que está faltando hoje nos nossos lares, a maioria dos nossos lares? Homens e mulheres capazes de liderar os futuros generais, futuros guerreiros, futuros brilhantes que têm dentro das suas próprias casas. O que está faltando em nós é coragem. O que está faltando em nós é disposição. A primeira coisa que nos vem à cabeça é fugir, como todo o exército fugiu. Mas enquanto tiver um homem, uma mulher que se levantar e tomar posição e colocar nas suas mãos a espada, enquanto tiver um Samá com uma espada na mão para defendê-lo aquilo que é importante na sua vida, Deus, como assim fez aqui na vida desses homens, que disse que Deus deu vitória. Assim que nós empunharmos a espada e nós não fugirmos como aqueles covardes, Deus vai nos dar a vitória, Deus vai te dar a vitória, Deus vai me dar a vitória, Deus vai abrir porta para nós. É isso que Ele faz. Às vezes nós ficamos colocando as culpas na circunstância, na falta de tempo, na falta de dinheiro, para a gente tomar as devidas posições e entrar na guerra. Quantas pessoas têm fugido da sua própria guerra? Preste atenção, ninguém vai lutar as suas lutas, não. Por que você fica esperando que o tempo, por que você fica esperando que a circunstância, que a situação, que o tempo vai resolver os seus problemas? Ninguém vai pegar as suas lutas e lutar, não. Se você não tomar posição, empunhar a espada e começar a guerrear e dar o primeiro combate. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Quantos pais nós temos que cobram a liderança da mãe dentro da casa, quando é ele que tem que ser líder dentro do seu lar? Quantos pais cobram a educação da mãe, quando é ele que deveria tomar a posição e ir à frente, levantar em oração, levantar ensino da palavra de Deus? Quantas mães que estão terceirizando a criação dos seus filhos, porque dizem que não tem tempo? Terceiriza para a igreja, terceiriza para a escola, terceiriza para o empregado, não tem o tempo.
A vida hoje é muito difícil. Esses dias eu fiquei tão chocado, tão decepcionado comigo. Eu vendo às vezes as dificuldades que a minha filha passando, né? Tudo difícil. Colégio de menino, e tudo para pagar, e às vezes a gente vê as dificuldades dos bichinhos, e a gente às vezes quer ajudar. Ajuda. Eu falei, minha filha, você, vem cá. Você é formada. Por que você não trabalha meio período? Trabalha meio período. Pelo menos, você é formada. Ela me olhou dentro dos olhos e disse assim, pai, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que priorizar a minha família é melhor. Está lá somente meu genro trabalhando. Mas eu vejo a dedicação e o carinho dela para criar aquelas 2 crianças, enquanto aquelas crianças eu vejo, e eu fiquei me sentindo assim, gente, a gente ensina uma coisa e quer falar outra coisa. No momento que aperta, a gente quer colocar as decisões para o outro lado. As nossas prioridades mudaram, as de Deus não mudaram. Do que adianta, a Bíblia diz, se você for ver, se eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma, perder a minha vida, perder a minha casa, perder a minha família. O que eu vejo é que nós precisamos de tomar posição. O que eu vejo é que entre nós temos que ser como Samar. Samar pega a sua espada, começa a guerrear. Samar não deixa a sua espada empunhada, sua espada guardada na bainha, embainhada, mas tome posição na sua vida. As igrejas estão ficando parecidas com o mundo que está lá fora, porque nós estamos fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Nós falamos que acreditamos no suprimento de Deus, mas nós não fazemos por onde sermos supridos por Ele, e não acreditamos nisso. Falamos bonito, pregamos bonito, incentivamos pessoas, damos conselhos para pessoas, falamos coisas tremendas, mas não praticamos aquilo que nós falamos e fazemos. Diga misericórdia. Há muitos campos de lentilha, esperando por um herói que o defenda de inimigos destruidores. Você já viu um herói? Nos filmes que a gente assiste, o herói larga tudo que ele está fazendo para ele defender alguém que está em perigo. O herói larga tudo que ele está nas mãos ali para ele defender aquela pessoa que está precisando dele. O que as nossas famílias, as nossas pessoas que estão ao nosso redor, ao nosso derredor, estão precisando, é de exatamente isso que a sua família tem por você, pai, mãe. Você talvez seja a pessoa mais importante, e é certamente, para 99,9% das pessoas, das famílias, você é a pessoa mais importante do lar. Você é o herói para seus filhos. Agora um herói tem que abandonar estas coisas e viver a vida exatamente para isso, para fazer a diferença, para fazer discípulo, para estar na frente. Ensina a criança o quê? Não é, olha lá, ó, anda 3 quarteirão para a esquerda, vira à direita, você vai chegar. Anda depois mais 4 lá, e você bate na porta que vai dar lá. Não é isso, não. O que a Bíblia está dizendo é que eu devo pegar mão a mão, olho a olho, abraço a abraço, afago a afago, lágrima a lágrima, e é nesse caminhar que nós vamos juntos, eu, os meus filhos, a minha casa, a minha família, e nós vamos todos unidos, porque aí eu posso formar um time com eles, não separados, mas um time, no qual a hora que eu precisar eles vão me defender. Samar defendeu o seu campo de lentilhas, porque era tudo que ele tinha.
O que me destaca nesse homem é que enquanto os outros fugiram, ele defendeu com a sua própria vida. Ele sabia o que tinha custado aquilo lá. Ele sabia o quanto que tinha custado, o suor que ele tinha derramado. Mas nós não desistimos muito facilmente. Pastor, isso está ficando tão chato, esses assuntos. Desistimos muito fácil. Meu casamento não vai bem. Mas esse negócio já está assim mesmo, é melhor a gente, cada um, não estamos vivendo melhor, não estamos vivendo bem mais, não estamos acertando, o santo não está batendo, o meu santo não combina com o santo dela, eu falo A, ela fala B. Sabe por quê? Porque nós queremos tudo pronto. Nós achamos que educação, ética, amor, essas coisas vêm de graça na nossa vida. Primeira coisa que tem que servir de nós é exemplo. Eu não sei quem que falou, me esqueci, há um tempo atrás eu lembrei o nome da pessoa, agora não lembro, estou tentando aqui a mente, mas não lembro mais quem falou. Um escritor, ele disse que 3 coisas nós devemos deixar para os nossos filhos. A primeira coisa, exemplo. A segunda, exemplo. A terceira, exemplo. Lá na frente, alguém vai lembrar de nós, vai lembrar de você. Lá na frente, alguém vai lembrar. Samar teve uma história maravilhosa. Ele se levantou contra tudo e contra todos. Pelo inimaginável, um sonho intangível. Uma batalha totalmente perdida, ele entrou nessa batalha, mas Deus fez algo inexplicável na vida dele. Alguma coisa que ficou marcado e entrou para a história, porque ele resolveu um dia se levantar e dizer: todos podem fugir, mas eu vou continuar de espada em punho. Eu queria que tudo quanto é, nesse momento que a gente está falando de coisa tão preciosa, né, que é capetada, demoniada, tudo escutasse e nós pudéssemos tomar posição, dizer: ninguém vai pisar no meu campo, ninguém vai amassar as minhas lentilhas, ninguém vai levar nada do que é meu, porque tudo que é meu foi Deus que me deu. Se Deus foi que me deu, Ele vai me ajudar a defender, e se Ele me ajudar, eu não vou sair derrotado, eu vou sair vitorioso, em nome de Jesus. Eu não vou permitir. Pastor, mas lentilha não vale nada. Lentilha não tem valor nenhum. Pode não ter valor para muitas pessoas. Talvez o seu filho não tenha valor para alguém. Talvez a sua filha não tenha muito valor para alguém. Talvez o seu marido não é lá grande coisa. Talvez a sua esposa não seja lá o que você idealizou, sonhou. Talvez o seu casamento não seja essa Brastemp assim, né? Não é lá uma Brastemp. Está meio enferrujado, você bate a porta, não fecha direito. Ó, que puxa de novo, tá... Mas uma coisa é certa. Você pode não ter o melhor casamento, não pode ter a melhor esposa, não pode ter os melhores filhos. As pessoas podem até falar mal dos seus filhos, de quem for que for, mas você tem que se levantar quando alguém se levantar contra a sua família e dizer: opa, para aí, aqui tem alguém, tem um Samar que vai defender. Mas ele não presta para você, mas para Deus. Deus está vendo o diferente. Mas um traficante está pegando, está dizendo, um traficante só conta, quer saber uma coisa? Talvez tenha alguém aqui que o seu filho, sua filha, está nas drogas, você está na igreja, está na droga. Para o traficante, você simplesmente, ou ele, é mais um número.
É uma contabilidade a mais, é um viciado que vai dar dinheiro para ele, mas para você não, para ele não importa, para ele não presta, é campo de lentilha, é trem sem valor, mas para você não, para você tem uma promessa de Deus na sua vida. Para o namoradinho assanhado, talvez a filha, a nossa, a sua, a dos outros filhas, é simplesmente mais uma que vai levar para a cama, vai não fazer diferença. Que diferença que faz para ele? Nenhuma. Levar mais uma para a cama, não. Mas para você não. Você luta pela fé, você luta pela santidade dela. Ela é preciosa para você. É disso que eu estou falando. Deus nos deu as coisas mais preciosas desse mundo. Eu nunca me esqueço, e sempre me vem à mente, não é por falta às vezes de recurso. É limitado, mas não é tão baixo. Quando Deus foi fazer e cobrou o feitio de uma arca que demorou 120 anos para ser feita. A pregação de Noé não conseguiu colocar ninguém dentro da arca. A mensagem dele não conseguiu colocar ninguém lá dentro. Mas a Bíblia diz que quando as portas se fecham, ele e a família inteira dele estavam dentro da arca. Porque eles acreditaram no projeto de Deus, não chamaram de louco, não chamaram de doido. Mas eles acreditaram que Deus tinha um projeto para Noé, e se tinha para Noé, tinha para a casa dele, se tinha para a casa dele, eu fazia parte daquela família, você faz parte desta família. Então se Deus tem um projeto para você na sua vida, não abra mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Será que compensa lutar por um campo de lentilha? Para Samar, não era simplesmente as lentilhas em si, não. A questão era abrir mão do campo. O que tem mais valor, eu te pergunto, a lentilha ou o campo? O que tem mais valor, a lentilha ou o campo? O que tem mais valor, a soja ou a terra? Terra. Samar simplesmente não abriu mão das lentilhas, mas ele não queria abrir mão do campo. As lentilhas significam aquilo que está acontecendo agora. As lentilhas significam as situações que nós estamos vivendo hoje. Estamos nos deparando agora. Estamos passando por ela no momento. Às vezes com os olhos cheios de lágrimas, talvez entristecidos, talvez com um rosto triste, mas o campo não. O campo significa as nossas aspirações, os nossos sonhos, significa os nossos projetos, as nossas realizações no futuro. Por isso eu vou continuar de pé, você vai continuar de pé. Por isso nós pegaremos lá no meio do nosso campo e vamos dizer: nada do que Deus nos colocou, eu não vou abrir mão. Nada do que Deus me deu, eu vou abrir mão. Não importa a situação atual, mas eu sei que o meu Deus, Ele fará milagre na minha vida e vai me dar a vitória necessária, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, quando o inimigo sai, o campo fica livre, às vezes, para nós plantarmos o que quisermos. É só tirar aquilo que está atrapalhando. É só arrancar aquilo que está atrapalhando. Às vezes nós temos tesouros preciosos nas mãos e não sabemos. Pedras brutas nas mãos e não sabemos trabalhar. Não temos sabedoria. Quantos de nós estamos perdendo famílias? Não perdendo de morar um longe do outro, mas de nós estarmos incomunicáveis dentro das nossas próprias casas. De nós não conseguirmos trocar uma palavra com o filho, com alguém, olho no olho.
Nós estamos, às vezes, nos perdendo dentro dos nossos próprios lares e nós não estamos entendendo isso, o que nós temos que fazer. E nós deixamos o tempo passar e nós não tomamos posições. Juventude é tudo igual, não é não. Juventude, isso vai passar, essa coisa da juventude não é não. Tem que alguém para liderar, alguém que vá à frente dizendo, o caminho é por aqui. Ah, pastor, mas não tem rédeas mais com os meus filhos. Eu não consigo mais, já perdi as rédeas. Busque em Deus. A rédea de Deus é mais longa do que a nossa. Busque em Deus. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. Busque em Deus. Ele tem sempre algo novo para nos entregar. Chore diante do Senhor. Busque diante, clame diante dEle. Dobre os seus joelhos diante dEle. Todos os dias, comece a orar. Falar em orar, pastor Edson, pastora Nézia estão aqui, eu estou com o nome de vocês, estou orando por vocês dois. Todos os dias. Já tem um mês já. Orando por vocês, por suas famílias, seus filhos, seus netos, seus negócios, por tudo de vocês. E Deus vai dar a vitória, no nome de Jesus. Defenda aquilo que é importante para você, apesar de outro não achar que é importante. Quando a Marisete, a Marisete foi ter o Murilo, eu só fiquei na espreita, olhando. Tinha roubado um carro nosso, fazia um mês. Tinha roubado um Chevette, não pensa num Chevette bom. Chevette verde, bonito. Bonito, pensa num Chevette. Antigamente a gente falava assim, você via uma batida, você não precisava nem olhar. Você perguntava assim, onde está a mulher? Ah, não tem não? E o taxista? Não tem não? E o Chevette? Podia saber que tinha um Chevette no meio, no mínimo tinha um Chevette no meio, agora acabou. Mas no dia eles roubaram o Chevette, aí eu comprei um Fusca. Nós fomos lá para a maternidade, roubaram o Fusca de noite. Eu comprei um outro Fusquinha, 7.4, fui retrocedendo o negócio. 7.4 ou 7.3, um Fusquinha marrom. Top, pensa num pneuzinho, assim, dessa largura, tala larga. Farolzinho, sim, parecia aquelas luzinhas de vela. Os meus amigos falaram, não, rapaz, eu nunca vi alguém azarado igual você. Não tem, não existe. Você tem coragem de andar num Fusquinha desse? O Fusquinha tinha que pôr água nele, na bateria, não só na bateria, na bobina. Andava com a garrafa, a Marisete andava com a garrafa d'água, lá, garrafa de Coca-Cola de 2 litros, ele ia naquela velocidade, 40 por hora, quando é feito. A Marisete, a técnica, pegava a água, abria a portinha da azeira do Fusca e despejava os litros d'água, ia despejando devagarzinho, e esfriando a bobina, até que dali uns 5 minutos ele pegava e a gente ia embora, só não podia esquecer de abastecer o litro d'água de novo. Era o que eu tinha, era o que era bom. Para a nação de Israel, Absalão não valia nada. Tentou matar o pai, tentou pegar o reino, tentou tudo. Mas para Davi ele era um filho precioso. Para as pessoas não valia nada, mas para Davi era um filho amoroso, era um filho do coração. Quantas vezes nós abrimos mão, às vezes, aquilo que nós temos de precioso, porque nós acreditamos na palavra que alguém traz.
para nós. Alguém que tem um coração amargurado. Às vezes você está passando por um problema no seu casamento, você vai pedir conselho para alguém amargurado, alguém que não acredita, alguém decepcionado, alguém entristecido com alguma coisa, você vai pedir conselho. O que essa pessoa pode te oferecer? A gente pode notar que amargurado anda com amargurado, triste anda com triste, safado anda com safado, anda tudo junto. A gente precisa ombrar com gente que nos suporta. Sabe o que é suportar? É servir de suporte. A palavra de suporte, eu não suporto essa pessoa, não estou suportando essa pessoa. O que você está dizendo? Eu não ombro com essa pessoa, eu não auxilio essa pessoa, eu não estou nem aí para essa pessoa. Nós temos que andar com pessoas que nos suportem. Alguém que quando você está lá embaixo, ninguém fica em cima o tempo inteiro, ninguém está lá em cima todo o tempo. Uma hora nós estamos lá em cima, outra hora nós estamos lá embaixo, e quando eu estou lá embaixo, vou precisar de alguém. Quem vai estar do meu lado? Você. Você que já esteve e continua do meu lado. Quando todos falavam, eu traindo a Marisete, as pessoas falavam, larga ele. Abandona ele. Ele não te merece. Ela preferiu acreditar que eu tinha um valor. Estava oculto lá no fundo, estava lá dentro. Mas ela não olhou para mim, ela olhou para Deus e perguntou, quem é o Carlos? Nós devemos tentar enxergar as pessoas conforme Deus enxerga. Conforme Deus acredita. Nós devemos valorizar as pessoas como Deus valoriza. Às vezes a gente fica com medo, desanimado, acreditando em tudo, desânimo, medo, parece que fala mais alto, parece que grita nos nossos ouvidos. Não vou dar conta, eu não vou conseguir. E parece que a gente fica com aquilo na nossa mente. Parece que a gente fica atormentado e só vê coisa ruim passando na nossa mente. O que fez com que aquele povo inteirinho da nação de Israel fugisse lá no vale, todos os dias, durante 40 dias. O seu rei fugia, corria. Saul não queria a luta. O que aquelas pessoas ficavam olhando lá naquele vale, olhando, e eles olhavam o tamanho do gigante, mas mais alto do que o gigante era a voz que ecoava naquele vale, dizendo, tem algum homem aí? A voz soava, e as pessoas acreditavam naquilo que o gigante estava falando para elas. Eles acreditavam que aquele gigante tinha razão, não tinha homem realmente comparável. Até que Davi chega sem querer nada, levando lanchinho, levando coisinha. O que está acontecendo? Preste atenção numa coisa. Talvez as nossas vidas, eu sei que elas não valem muito, mas eu sei se a gente conseguir trabalhar um pouquinho só de acordo com a vontade de Deus na nossa vida, Ele vai pegar a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a minha casa, a minha família, a sua família, e vamos servir para esta nação, servir para esse estado, servir para esta cidade, e as pessoas olharão para nós e nos olharão de uma maneira diferente, dizendo, realmente Deus ainda continua a falar, Deus ainda continua a agir, Deus ainda continua no meio do povo. O diabo às vezes faz exatamente isso, grita, e a gente acredita nisso. Você já viu que o cachorro que mais late é o mais vira-lata que tem? Você vai acreditar em quê? Em que você vai acreditar? Qual a postura que você tem diante das dificuldades? Eu, nos meus tempos, lá de criança, não era lá
não era lá grande coisa. Tinha lá minhas brigas na rua, né? Menino brigava. Menina andava de turma, a gente já andava de turma, fazia uma turma aqui e pegava a outra turma lá, daí um pouco para frente. É assim que encontrava, virava briga e chegava com o olho roxo em casa. O que foi? Caí. De vez em quando entrava naquelas brigas esquisitas, boba, né? Quem for mais forte, quem for mais homem. Você já viu aqueles negócios? Uma turma de cá de menino aqui, outra turma de menino de cá, de tudo. Quem for mais homem, cospe aqui. O pior é quando colocava a mãe da gente no meio. Cadê minha mãe? Ela tá... Ih, a sua mãe é isso. Além do cuspe, tudo bem, de vez em quando você ficava com medo, não vou largar desse negócio, vamos cuspir não, porque senão vai ficar feio do meu lado. Mas o cara cuspir, ainda falar da sua mãe aí, não. Quantas vezes a gente aninhava com o menino, com o moleque na rua, rolando no chão, porque falou mal da mãe. Mãe, quantas vezes eu defendi a senhora, só nem sabia. O valente é aquele que não desiste nunca. O valente é aquele que defende aquilo que acredita. O valente é aquele que ainda empunha espada, ainda hoje. O valente é aquele que as pessoas podem não dar valor no seu campo de lentilhas, mas você se posiciona no meio dele e diz, é meu. E daqui eu não saio, daqui eu não abro mão. Não vai levar nada daqui, não vai levar lentilha, não vai levar o campo, não vai levar nada, porque foi Deus quem me deu. Vamos ficar de pé nesta noite. Samar, ele se torna uma pessoa conhecida, porque ele fez algo inimaginável. Ele fez algo que a maioria das pessoas não fariam. Ele fez algo que 90 e tantos % das pessoas correriam. Mas Samar não. Sabe, eu não quero ser conhecido nas minhas gerações como codescendente ou aquele que abre mão de tudo. Aquele que não coloca limites, aquele que não faz regras, não faz leis, aquele que não determina as coisas dentro de casa, aquele que tudo está bom, vai passar. Eu não quero ser conhecido na minha vida como alguém que não toma posições, mesmo que essas posições venham contrariar a maioria das pessoas que às vezes estão do meu lado, dos meus amigos, a maioria da população, a maioria dos crentes, a maioria dos irmãos da igreja. O que Deus espera de mim e de você é tomada de posição. Não, eu não abro mão. O que Deus quer de cada um de nós é exatamente isto. Samar, tome posição. Samar, a espada está em você. Samar, o tempo ainda não passou. Samar, agora é tempo de luta ainda, Samar. A luta não acabou. Há tempo. Hoje os meus filhos estão casados, mas nunca deixa de ser filho. Vou continuar lutando por eles. Vou continuar lutando pelos meus netos. Se eu for vivo, vou continuar lutando pelos meus bisnetos. Mas eu não vou abrir mão. Isso é cafona.
cafona para o diabo, mas para Deus é para a glória, para glorificar o nome dele. Não é o que eu tenho que glorifica a Deus, mas é o que eu faço, é que pode glorificar ou não a Deus. É o testemunho que eu dou, o testemunho que você dá, é como você se comporta no meio das dificuldades, é que vai fazer a diferença na sua vida. Feche os seus olhos. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Eu quero orar sim, com todos os samás que existem aqui nesta noite. Te fizeram chorar. Aqueles samás Não importa onde você for. que querem cada dia mais, cada momento mais lutar, defender, pegar a espada, desembainhar a espada. Eu queria orar por você, mas eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Você que está dizendo, eu quero cada vez mais ser um samá. Eu quero tomar posição cada vez mais na minha vida. Eu quero ser, pode ser diferente, mas eu quero tomar a minha posição. Vem aqui à frente, pode sair do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Samá é um tipo de Cristo, sabe? Cristo nunca desistiu de nós. Cristo nunca decidiu nosso campo de pele, o campo, né, dele, no caso, de pele, osso, cabelo, unha, nada, e Ele chamou esse campo dele de você. Você é o campo de Cristo, Ele trabalha em você, trabalha no seu coração nesta noite. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá força. A Bíblia diz que Ele dá força ao cansado, aquele que não tem vigor nenhum. Nesta noite, Deus vai fazer grandes coisas aqui no nosso meio, porque eu tenho convicção, eu sirvo a um Deus que Ele é fiel, verdadeiro. Cada coração contrito, aqui nesta noite Deus vai realizar o milagre necessário, aquilo que eu não sei, mas vai estar realizando. Põe a sua mão assim no seu coração, você que está aqui à frente. Amado Deus, nesta noite, Deus, eu quero orar, meu Deus, porque eu creio que o Senhor ainda continua a falar, eu sei que o Senhor ainda continua a separar, eu sei que o Senhor ainda continua a agir por nós, o Senhor continua ainda a mover, meu Deus, as águas em nosso favor. Aqui estão homens, mulheres, ó Deus, representantes aqui de famílias, nesta noite, Deus, famílias que às vezes algumas desestruturadas, às vezes algumas que estão estragadas pelo inimigo, ó Pai, mas nesta noite eu ministro cada coração aqui, declarando que toda acusação do diabo, toda acusação do inimigo, seja agora anulada, arrancada, em nome de Jesus Cristo. Deus, Espírito Santo, vai agora aonde, meu Deus, os teus filhos, Pai, não fizeram a coisa certa, não fizeram a coisa correta. Deus, vai lá no passado agora, Deus, arranca, anula, Deus, e no coração deles, traga, Pai, a certeza e a convicção de que a espada continua afiada, a espada continua nas mãos, a espada ainda é valorosa, a espada ainda, Senhor, tira todo o mal da frente. Deus, a espada vence os inimigos. Deus, abençoa, meu Deus, os teus filhos, os teus servos nesta noite. Pai, abençoa de uma maneira especial, ó Deus, esses que estão aqui na frente, ó Deus. Deus, faz diferença na vida de cada um deles. Senhor, meu Deus, são teus filhinhos, ó Pai. Eu sei que o Senhor não desistiu de nenhum dos seus. O Senhor não desistiu da cruz, o Senhor não desistiu do Gólgota, o Senhor não desistiu das acusações, o Senhor não desistiu no momento do chicote, o Senhor não desistiu no momento dos pregos, o Senhor não desistiu em instante algum quando nós o negávamos, e o Senhor nos trata como seu campo precioso, ó Deus.
Abençoa a tua igreja aqui, Senhor, representada nesta noite. Dê vitória, Senhor, aos teus filhos, com as suas famílias. Dê vitória, Senhor, a esta mulher, com seu esposo. Deus, dê vitória a esse homem, que a sua esposa não vem para a igreja, não converte ao Senhor. Dê vitória, Senhor, ele continua firme na tua casa. Deus, dê vitória a esses pais, que eles estão vendo seus filhos distantes, e o mundo está dizendo, não, é tudo igual, é juventude. Não, eles têm uma promessa diferente, que eu e minha casa, nós serviríamos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, converte o coração dos pais aos filhos, converte o coração dos filhos aos pais nesta noite. Faz um milagre, ó Deus, que esses pais, ao chegarem nas suas casas, possam fazer algo diferente, viver algo diferente, e possam tornar pessoas notáveis. Alguém vai lembrar deles daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, e vão dizer, ele levantou, ela levantou, e a minha família hoje é preciosa, porque ele levantou há 30 anos atrás, e nos deu vitória hoje. Oh meu Pai, abençoa, 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 com toda sorte de bênçãos, a vida dos teus servos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus vos abençoe. Recebe a sua vitória. Recebam vitórias em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto, que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.